Eu e meu esposo servimos aqui, temos 2 filhos. Eu sou psicóloga de formação, ajudo aqui na paróquia também enquanto psicóloga. E recebi o convite para estarmos aqui hoje para falarmos de alegria. E dessa alegria no Senhor, né? A alegria no Senhor. Quando o Espírito Santo soprou no coração, no ouvidinho da nossa irmã, para meditarmos esse tema da alegria, foi em uma missa em que o Evangelho é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículo de 1 a 10. Quem tiver a palavra de Deus aí quiser abrir, o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, de 1 a 10. Eu trouxe a tradução da CNBB, porque nas outras falava de regozijar-vos, né? E hoje é da alegria. Então eu quis trazer a palavra que realmente fosse na tradução a alegria, para que a gente possa abrir ainda mais o nosso coração e abrir esse sopro do Espírito para entendermos o que é essa alegria. Que alegria é essa que o Senhor quer nos trazer, quer nos mostrar. E também já puxando para o lado da psicologia, da nossa saúde psíquica, que essa alegria possa nos mover no nosso dia a dia. Como assim? Vamos trabalhar juntos. Então vamos logo ver a palavra primeiro. Alguém quer ler? Não? Então vamos. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta palavra: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, alegre, põe-na aos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, que por um só pecador se arrepende. Palavras para a nossa salvação. Glória ao Senhor. Então, aqui fala da alegria. E que alegria é essa? A alegria do encontro, né? A alegria do encontro e do reencontro. Como assim, encontro e reencontro? Que fala que lá o pastor vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Ele perde uma no meio de 100, deixa e vai encontrá-la. E aí a gente se põe também no lugar dessa ovelha. Que alegria é essa? Quem que foi encontrado? Aquele que para se converter. E somos nós, que todos os dias precisamos dessa conversão. E precisamos também desse reencontro. Então Deus nos encontra e nós também nos encontramos com Deus. E é a alegria de sermos encontrados, a alegria de nos reencontrarmos com Deus nessa vivência, nesse pedido de conversão. Mas quando a gente fala de conversão, a gente fala de mudança de vida e de mudança de pensamentos, de mudança de atitudes, da alegria de acreditar que nós podemos mudar, da alegria que nós podemos sempre acreditar naquele que nos quer encontrar. E nós também devemos viver essa alegria de querer ser encontrados, né? E devemos buscar esse encontro, conforme essa mulher, acendendo as luzes
o Espírito Santo que nos ilumina a todo tempo para buscá-lo, para querer buscar. Mas aí a gente fica assim, Raquel, você está falando tanto de alegria, da alegria do encontro, da alegria de querer ser encontrado, da alegria de viver a conversão. Mas o que é alegria? Qual que é o significado da palavra alegria? Alguém quer falar para mim? O que é alegria? Para não ficar só eu falando, vamos ser interativos. Qual que é o significado da alegria para vocês? Alegria é um momento? Alegria é um sentimento? Não? Gente, o que é alegria? É um sentimento que representa o quê? Um momento bom. O que mais? Um amor. O que mais vem da alegria? Quando a gente escuta essa palavra, e eu falei um pouco, né? Alegria do encontro, alegria do reencontro, alegria para a conversão, para a nossa mudança de vida, para não ficar só na fala, para a gente conseguir ainda aqui entender um pouquinho dessa alegria, ou até muito dessa alegria. O que é alegria? A alegria é Jesus, um sorriso. O que mais? O dicionário veio nos dizer, né, a gente for procurar assim, o significado da palavra alegria lá no dicionário, diz que é um estado de vida satisfação, de viver a satisfação, de vivo contentamento, de regozijo, de júbilo, de prazer. E ele ainda nos traz uma palavra, não cabia em si de tanta alegria. E a outra tradução, acontecimento feliz. Jesus me encontrou, um acontecimento feliz. Então, o que é alegria? Já pensando nessa tradução, lá no dicionário. Viver em satisfação. Vocês estão alegres por estarem aqui? Vamos pensar assim. Agora se põe lá no lugar daquela ovelha que estava perdida. Já pensou na ovelhinha lá, sozinha, e a alegria? Se foi você foi encontrado com Jesus, que sentimento que vem? Alguns podem ter medo. Ou vocês não ficarem alegres? A alegria. E a alegria do seu reencontro. Por quê? Aqui fala daquele pecador, né, que se perdeu, daquela moeda que estava perdida, mas que quando Jesus encontrar, mesmo cheio de pecado, ele vai ficar alegre, porque nós estamos buscando a conversão. E nós? Estaremos alegres também? Que alegria é essa de sair da nossa casa e vir para o encontro do Senhor na catequese, de vir para o encontro do Senhor na Santa Missa? É só para cumprir um papel social ou porque eu desejo essa alegria? E aí a gente tem que começar a pensar, porque se a gente vive a Santa Missa, né, aos domingos principalmente, tem esse hábito de viver da palavra nos domingos, mas quem acompanha a liturgia também durante a semana, a gente está vivendo esses últimos meses em que a gente convida sempre a despertar a essa alegria, de querer estar o tempo inteiro nessa busca da alegria. Mas para isso, temos um convite, um chamado da conversão, de querer viver da palavra, de querer se alimentar da palavra, até para a gente entender o que é essa alegria. Que alegria é essa que nos é convidada para viver? Que alegria é essa, se a gente for pensar na homilia do domingo passado? O Padre Marcos começou a falar assim, que a nossa vida é um presente e que nós somos chamados a ser administradores desse presente. Nós somos administradores da nossa vida. Então, como nós administramos a alegria da nossa vida?
dia na nossa casa. E para vivermos dessa alegria, nós devemos sempre nos alimentar dela através da palavra. Então, a alegria de estar com Cristo é entender que mesmo nas nossas limitações, nós podemos ser felizes, alegres, viver da alegria. E da alegria da mudança. Porque não é fácil. Não é fácil todo dia a gente pensar: qual que é a minha meta hoje com Jesus na minha vida, no meu trabalho, na minha escola, no meu dia a dia, com a minha família? Que alegria que eu quero passar para as pessoas? Que estado de satisfação é essa para a alegria que eu quero transmitir para as pessoas? E quando a gente fala de transmitir, transmissão, a gente vai lá porque a gente vê todos os dias. A nossa juventude, a nós adultos também, temos as redes sociais que pregam a alegria o tempo inteiro. Como aquele povo das redes sociais são alegres, como os youtubers, os influencers, os influencers que tem aí aos montes, cada dia tem um nome, são felizes, são alegres. Nossa, na vida deles não tem um momento de tristeza. O tempo inteiro eles pregam a alegria. Eles não pregam a alegria, eles vendem, né? Eles vendem os produtos da alegria. O tempo inteiro a gente quer ser como eles. E para a gente ser como eles, a gente tem que usar o quê? Os produtos que eles nos vendem, os produtos que eles têm, e a gente fica querendo aquela alegria. O tempo inteiro eles postam fotos, vídeos, praias, tudo da alegria. As roupas. Deixa eu te contar um segredo. Muitas daquelas roupas são roupas digitais, acredita? Eles nem estão vestindo aquelas roupas. Muitas daquelas praias são fundos do Photoshop. E estão vendendo. Porque vocês precisam comprar aquela marca de roupa que eles estão usando. Porque aquilo ali traz a alegria. E aquela alegria vai nos desviando do principal que é a nossa vida. Porque nós somos administradores da nossa vida, que Deus nos deu. Mas aí a gente quer comprar aquele produto. Quer comprar, quer vender. E aí, aquele influencer, vou te contar um exemplo. Eu faço pós-graduação em saúde mental. E a gente estava fazendo estudo de caso de um influencer super famoso, só vou contar o nome dele. Ele vende produto o tempo inteiro, vende alegria o tempo inteiro, vende, até que ele quê? Não conseguiu mais vender alegria porque ele só estava vendendo, enriquecendo, e ele ficou triste, porque ele vendia o produto da alegria. Aí, todo mundo que comprava a alegria dele ficou triste com ele. Ele ficou deprimido e agora a moda que ele está deprimido, todos os seguidores dele também se deprimiram, porque ele está vivendo o quê? A depressão dele. Então, assim, essa alegria fantasiosa dos influencers nos contamina. Aquele produto que ele vendeu tanto, ele está tão rico, mas ele não está feliz. E muitas das roupas que ele vendia nem existiam, porque era digital. E a gente está vivendo uma era da digital, né, desses mundo virtual. Estou tentando lembrar o nome aqui, não estou conseguindo lembrar. Que é o novo metaverso. O metaverso. E a gente está acompanhando um adolescente que compra a roupa do metaverso. E ela só tem direito de usar essa roupa um mês. Para ela se sentir feliz. Mas ela nunca pega essa roupa física. Ela só pode postar essas roupas nos status dela. E ela é feliz por isso, alegre por isso. Mas a conta do cartão de crédito dela, alegre não. Aquele prazer que ela sentiu, aquela alegria que ela sentiu por colocar aquela roupa no status, acabou. Mas a conta chegou. E a alegria que era aquela momentânea, como ficou? E a dívida dela como ficou? Sabe onde é que ela está?
em consultório de terapia, tentando entender o que ela fez, tentando arrumar os pensamentos dela, porque os nossos pensamentos às vezes ficam distorcidos da realidade. Então a gente às vezes adoece, né? A gente tem saúde psíquica, saúde mental, e a gente fica doente porque os nossos pensamentos distorceram a realidade. E a sociedade, o mundo virtual está fazendo isso conosco, com os nossos adolescentes. Vocês, né, que tem muitos adolescentes aqui que gostam de redes sociais, não estou falando que é errado. A gente só tem que pensar, realmente, aquilo que está naquela rede social é verdade? Realmente, aquela pessoa pode ser feliz e alegre a todo tempo, ela nunca está triste. Nunca. No momento nenhum dela ela tem problema, porque toda hora ela posta uma foto alegre. Porque ela está vendendo uma marca, porque ela está vendendo seguidores, a conta dela está ficando cheia, você está lá o tempo inteiro, curtindo tudo que ela posta. Então, que alegria que é essa? Que alegria que é essa concreta para a nossa vida? Que às vezes nos faz perder tempo de estar lendo um livro, de estar meditando a palavra, e a gente está onde? Curtindo. Então, que alegria é essa que a mídia nos vende? E que alegria é essa que o Evangelho nos traz? Olha a diferença, né? A alegria do encontro, a alegria de nos aceitar do jeito que somos, e a alegria que é vendida na mídia, que às vezes nos entristece, que às vezes nos deixa triste, porque de repente o seguidor parou de postar. Mas até na nossa casa mesmo, que alegria que é essa de reunirmos e todo mundo está com o celular na mão? Que alegria que é essa que toda hora eu preciso tirar uma foto do que eu estou fazendo para postar no meu status? Vender essa alegria. Não estou falando também que é errado, a gente pode, eu também coloco no meu status coisas que são alegres, que eu gosto, aquele momento que eu estou vendo com a minha família. Não é errado. A gente tem que só pensar até onde isso é saudável para a gente. Até onde isso não nos virou uma compulsão de querer o tempo inteiro estar mostrando para todo mundo que eu estou alegre. Até onde isso é alegria? Ou já não é um exagero? A gente começar a pensar que o tempo inteiro a palavra nos chama nessa tranquilidade, né? Os pecadores estavam, os mestres da lei, os fariseus estavam lá criticando Jesus, e ele na maior tranquilidade foi catequizar, foi ensinar na alegria, mostrar essa alegria. Então por que a gente tem que ter essa ansiedade o tempo inteiro de estar vivendo uma alegria? Por que a gente não pode simplesmente viver essa alegria lá na nossa casa, nessa família? Viver essa alegria de às vezes fazer uma oração todo mundo junto antes da refeição e sentir essa presença dessa alegria do Senhor. Porque assim, a vida da gente é viver conforme o que a gente aprende na palavra. Olha que momento, olha quantas pessoas estão aqui em comunidade. Porque viver em comunidade nos faz felizes. Quando as catequistas foram chegando, cada uma do seu jeito, foi cumprimentando, foi sorrindo uma para a outra, cada um faz um gesto que a outra já entende, que talvez eu não entenda, mas porque elas vivem nessa alegria de servir, nessa alegria de estar aqui, nessa simplicidade. Às vezes tem algumas aqui que nem são catequistas do domingo, que estão aqui, na alegria de servir. Aí a gente pensa, né, na tradução do dicionário, que a alegria é viver a satisfação, vida de satisfação. Então eu estou alegre, satisfeita por estar aqui. E como que é essa alegria de a gente pegar a palavra de Deus e falar, nossa, não entendi nada. Minha catequista falou, mas eu ainda não entendi. E a gente vai lá nessa alegria de viver em comunidade, falar assim, olha, Daiane, e você meditou aquela palavra lá naquele encontro aqui, mas eu não entendi. Você me ajuda? E ela, na alegria de servir,
E você, na alegria de querer ser ajudado, vai viver esse momento de comunidade para entender juntos a palavra, usando a lâmpada que é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estava perdido como essa ovelha na palavra e achei na alegria de uma irmã para me ajudar. Está difícil para entender ou está aqui no caminho? Se ficou alguma dúvida, pode falar. Se estiver falando muito rápido, nem pode falar. Vamos juntos. E aí a gente vem pensar, se tem alegria, qual que é o inverso dela? Tristeza. Raquel, você está falando o tempo inteiro da alegria. Então significa que eu não posso sentir tristeza? Quem vive aqui do Espírito ou da palavra não pode sentir tristeza? Né? O humano é movido de emoções. Quem já assistiu aquele filme Divertidamente? Divertidamente. A personagem vive um monte de emoções. E bem representadas as emoções do Divertidamente. Né? Então tem as emoções da tristeza, a emoção da alegria, da raiva. E a gente vai viver esse tanto de emoções. E lá naquele filme, o Divertidamente, a alegria é o que para ela? Vocês lembram do desenho da personagem? Quem assistiu? Não? No sentimento lá é o objetivo da felicidade. Traz para ela o bem-estar, né? A euforia de viver aquele momento, de querer aquele momento. E lá no filme Divertidamente, a tristeza é sempre bem retraída, quietinha, no seu cantinho. E às vezes, como nós também, né? Às vezes a gente quer esconder aquela tristeza dentro da gente, não quer mostrar para ninguém, a gente vai ficando quietinho. Mas a tristeza, ela pode ser também um sentimento que é oposto à alegria, mas para o nosso crescimento emocional, psicológico e espiritual. Porque a gente pode viver dessa alegria e nos permitir ficar triste também. E aí você pode ficar querendo, nos permitir ficar triste também, não sei. Se a gente vive com essa palavra e entende essa palavra e nos permite ficar triste, é mais fácil ou não sair dessa tristeza se a gente estiver movido e alimentado por essa palavra? É mais fácil. Porque a gente vive movido pela luz do Espírito Santo e a gente consegue entender aquele momento de tristeza que eu estou vivendo. Peraí, eu estou triste hoje, por quê? E a gente começa a entender, o que eu estou sentindo de verdade? Mas às vezes, aquela tristeza precisa de ajuda. E a gente saber pedir ajuda. Se a gente sabe mostrar a alegria, viver a alegria, saber da alegria, eu estou vivendo um momento de tristeza, e a gente vive em comunidade, a gente está numa grande comunidade aqui hoje. E a gente entender que esse momento de catequese não é só para ensinar isso aqui, ó, palavra. Não. Catequese é viver de fé. Catequese é viver na fé. E viver na fé é também entender o que eu sinto, o que eu penso, que de repente não está em equilíbrio. Mas aquela catequista que está lá, socorro, me ajuda. Às vezes ela vai te falar, não dá, a luz do Espírito Santo, que ela não dá conta de te ajudar naquele momento. Mas se você permitir, ela vai te pedir ajuda para alguém que possa te orientar naquele momento que você deve. Então a gente saber viver esse mundo da alegria, da tristeza, das emoções, saber entender quais são esses sentimentos que eu estou vivendo pela luz da palavra também. Saber entender?
O que é que eu posso fazer na catequese que não é só para aprender mandamentos, sacramentos, sentimentos, saber viver em comunidade. É viver em comunidade. Não era isso que Jesus fazia lá nas palavras, no meio de todos, com todos que o seguiam? Então, se eu sei viver dessa alegria do encontro, do reencontro, então vamos ter a alegria agora de receber o Papa também, olha que maravilha. Já que a gente vive em comunidade, a gente vai receber o nosso diretor espiritual também. Bom dia, Padre. Bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui. Estava ali atrás, para a Regiane. Bom esse grupo considerável aqui para esse momento tão importante. Então, além de agradecer as catequistas que organizam, agradecer também a Raquel, como disponibilidade sempre se predispõe a estar conosco nesses momentos. Sabemos que o nosso tempo presente é de muitos desafios, tanto exterior como interior. E para que a gente possa viver bem a fé, é necessário que exista um equilíbrio entre o interior e o exterior. De repente o exterior está ali bombardeado, mas aqui dentro a gente pode fazer um caminho que nos ajude nesse equilíbrio, a ter forças, inclusive, para superar o que é de fora. E essa chave da interioridade, só você tem na mão. Pessoas que podem nos ajudar, pai, a mãe, esposa, catequista, né? O atendimento psicológico, no caso dela também é psicóloga, o atendimento que o padre faz. Mas a parte da pessoa, ninguém pode fazer no lugar dela. Então, vocês terem compreensão desse conteúdo tão importante, que envolve a dimensão da interioridade, se faz muito necessário para o nosso tempo. Então, o padre quer dizer que está muito feliz de vê-los todos aqui. Eu vou poder participar com vocês, porque 10 minutos é outra missa, mas vocês vão permanecer junto com a equipe, a Raquel ministrando fala, e depois não tenham vergonha de perguntar. Afinal, ela vai vir também, que vocês possam se manifestar. Isso é muito importante, é um processo que a gente faz em conjunto. E a colocação, a dúvida, a sugestão de cada um também agrega. Então, que Deus possa abençoá-los, que vocês continuem firmes na catequese e que logo vocês estejam em sendo agraciados pelos sacramentos que vão receber. Bom, por encontro, não vou falar muito. E até que a gente consegue entender muitas coisas do que nós vemos nessas redes sociais, ou até na nossa vida mesmo, como que é viver essas emoções, essa tristeza, essa alegria intensa, essa raiva. E aí a gente vai falar, nossa, mas você começou com uma palavra tão boa e de repente a gente vai viver como assim? Viver raiva, alegria, tristeza, todas as emoções e essa palavra. Então é na luz da palavra que às vezes nós conseguimos viver sim e vencer sim os desafios que a vida nos mostra, nos traz, essa tristeza que a gente vive tanto. Mas às vezes nós não sabemos lidar com a tristeza e nem falar dela, e a gente precisa pedir ajuda. E aí a gente vive ainda a questão do preconceito contra o profissional de saúde, principalmente o profissional de saúde mental. Eu me incluo nele enquanto psicóloga e o meu colega psiquiatra. Nossa, mas psiquiatra já é pesado, não é não? Nós vivemos um tempo em que nós somos tão bombardeados de tanta coisa que a gente fica doente mentalmente. A gente não consegue lidar com as nossas emoções, porque é tudo tão rápido. A sociedade nos cobra tantas coisas, porque eu devo me vestir assim, porque eu devo me comportar assim, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter aquilo. Não tem que ter não, tem que ter você, tem que ter sua vida. Tem que saber viver a sua vida. O que o mundo lá está pregando, que a gente viveu o tempo inteiro, a gente tem que respirar e pensar, peraí, eu preciso disso mesmo para ser feliz, para sentir alegria? E a gente fica confuso. E a gente precisa de uma orientação. A gente precisa de uma ajuda. A gente precisa entender o que é isso que eu estou sentindo, o que é isso que eu estou pensando. Porque os nossos pensamentos nos adoecem.
Porque a gente é um equilíbrio de pensamentos, sentimentos e atitudes dos nossos comportamentos. Se eu consigo entender alguma coisa que eu estou vendo, o que eu estou fazendo, eu penso nela, eu sinto ela, e eu faço, eu me comporto. Então, se eu consigo pensar, sentir, eu vou saber me comportar. Se a gente fica só sentindo e fazendo, está um desequilíbrio. Eu só sinto e faço. Ou eu só penso e faço. Opa! Cadê eu sentir as coisas, ou viver as coisas, ou saber o que está acontecendo comigo? Aí a gente cai no adoecimento, a gente cai numa depressão, numa crise de ansiedade, no pânico. Que tudo isso agora, que a mídia também vem trazendo para a gente, traz as palavras distorcidas. Nem toda tristeza é depressão. Nem toda ansiedade é uma doença. E às vezes chega para a gente lá no consultório: nossa, eu estou com ansiedade, eu acho que eu estou doente. Peraí, vamos medir essa ansiedade, ver até onde que essa ansiedade é saudável para você, ou até onde essa ansiedade é doente. Porque então todo mundo está doente, porque todo mundo tem ansiedade. Se a gente não tem ansiedade, a gente não sai de casa para fazer nada. Se a gente não tem ansiedade para querer uma coisa, a gente não... Por exemplo, eu estou ansiosa para comprar o quê? Um presente de Natal para minha mãe. O que eu preciso fazer para comprar esse presente de Natal para minha mãe? Né? Preciso trabalhar, preciso organizar. Eu tenho que economizar esse mês tanto para conseguir comprar o presente. Isso é ansiedade. Eu estou ansiosa para comprar o presente, mas eu consigo trabalhar essa ansiedade para comprar. Mas se eu ficar, nossa, eu preciso comprar, eu preciso comprar e não faz nada, aí essa ansiedade vai começando a te deixar sem saber nem respirar. Então a gente entender que a ansiedade é natural do ser humano, como a tristeza é. Mas, como só nós sabemos como somos interiormente, como que nossos pensamentos funcionam, Raquel, eu não consigo lidar com certas coisas. Eu preciso de ajuda. É saber pedir ajuda. E para quem pedir ajuda? E como nós vivemos em comunidade, é entender que aquela pessoa vai saber me ajudar, me orientar ou me encaminhar para alguém que vai me orientar. Então, assim, eu tenho as emoções, eu sei viver essas emoções, eu sei sentir essas emoções, eu tenho que aprender a discernir o que é tristeza, o que é depressão, que o mundo tanto vende. O que é saber ser ansioso, o que essa ansiedade já é doente para mim. E aí, a gente vive uma dificuldade de compreender o nosso interior com a sociedade. E a sociedade nos vende que nós não podemos ficar tristes. Mas será mesmo que eu não posso sentir as coisas? Eu não posso viver essas coisas? E como os profissionais de saúde mental foram percebendo que as pessoas estavam ficando doentes, eles lançaram campanhas de conscientização. E uma dessas campanhas é o Setembro Amarelo, que acho que vocês viram muitas pesquisas. E o Setembro Amarelo, para muitas pessoas, é um tabu, porque não se pode falar dele. Mas se tem que falar. Porque o Setembro Amarelo vem falar sobre um problema muito sério, que é o suicídio, que está sendo vendido e propagado em muitas séries. Porque muitas delas nos ensinam a viver a vida de uma forma distorcida da nossa realidade, e nós, enquanto cristãos, estamos aqui nessa igreja, vivendo em comunidade, enquanto a palavra. Se Deus nos deu a nossa vida de presente para administrá-la, a vida é nossa ou é de Deus? A vida é um dom de Deus. Você é um dom de Deus, é sagrado. E nós devemos cuidar da nossa vida e de
quem está ao nosso redor. E pensando nisso, a gente precisa entender os sinais que aquela pessoa tem. Porque a sociedade nos prega o livre-arbítrio, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Mas se a pessoa está adoecida, se a pessoa está com os seus pensamentos distorcidos, ela não está no seu estado de equilíbrio para discernir sobre a sua própria vida. Porque se a pessoa está tentando tirar da sua própria vida, ela não está saudável, ela não está no seu equilíbrio, ela está com desesperança. O que é desesperança? Ela não vê o futuro, ela não sente que ela pode viver no futuro. E a gente tem que mostrar para ela, ou até para nós mesmos, que existe um caminho, que existe uma solução, que existe um pedido de ajuda, que existe a lâmpada lá que aquela mulher utilizou para achar a moeda perdida, que é a luz do Espírito Santo. E se a gente percebe que nós estamos com esse desequilíbrio, com essa tristeza, que nos faz fazer coisas e dizer que a nossa vida não tem sentido, a gente precisa de ajuda. E aí que entra um profissional de saúde mental, e aí que entra um diretor espiritual, e aí que entra uma catequista que pode ir lá te socorrer, te orientar, te ajudar. E gente, não é coisa distante. Eu faço atendimento aqui na paróquia, e na terça-feira, pela graça de Deus, eu tive um horário vago. E uma paroquiana, adolescente, veio de socorro para mim, porque ela estava com os pensamentos distorcidos, ela não estava entendendo da própria vida. Ela se permitiu sentir que ela estava precisando de ajuda. E é essa a consciência que nós devemos ter enquanto cristãos, que nós podemos pedir ajuda, que nós às vezes não temos condições de resolver sozinhos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que o Evangelho nos prega essa alegria, a alegria no Senhor que nós podemos viver. E até a chamada, que a irmã fez de alegrai-vos no Senhor, veio lá no livro de Filipenses. Então Paulo estava preso. Ele escreveu aquela carta na prisão e ele estava alegre, porque o Evangelho de Jesus estava sendo anunciado, pregado pelos irmãos de comunidade, ajuda, pedido de ajuda. Então, se a gente pode estar servindo e mesmo vivendo uma tristeza, alegre no Senhor, a gente pode também estar triste e falar assim: irmão, hoje eu não dou conta não, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. E a gente precisa perder essa vergonha de pedir ajuda. E às vezes de ver que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão está vivendo uma tristeza, está diferente. Essas últimas semanas, fulano está muito triste, fulano está falando umas coisas que não faz muito sentido para a vida, precisa de ajuda. Opa, o que eu vou procurar? Um psicólogo? Um psiquiatra? E às vezes a pessoa está tão acometida, tão doente, que ela precisa de psiquiatra para medicar e de psicólogo para fazer a terapia. Medicar? Por quê? Porque nós temos no nosso cérebro umas célulazinhas chamadas neurotransmissores, alguns, que funcionam como a bateria lá de um brinquedinho da criança que está descarregando. De repente, essa parte do nosso cérebro está bem descarregada, não está funcionando como deveria. Aí entra com a medicação, e essa medicação ela pode ser temporária, porque a gente ainda tem um preconceito de que todo remédio de psiquiatra vicia, causa dependência, e não causa. A pessoa vai tomar um remédio para equilibrar, a pessoa vai no psicólogo para conseguir conversar. E aí, quando a gente faz a terapia com a pessoa, eu passo um tempo falando: nossa, Raquel, nem acredito que naquele tempo eu pensei na minha própria vida. E a gente salvou uma vida.
Às vezes, aquele fulaninho tentou contra a própria vida. Se cortou, se mutilou, tomou um remédio, foi lá. Não, só queria chamar atenção, porque queria comprar alguma coisa. Não é só chamar atenção. Está chamando atenção porque está doente, psicamente, da mente. Precisa sim de ajuda, porque ele não acertou, mas na próxima vez ele pode pesar na mão e pode acertar. E o seu chamado de socorro lá atrás, a gente achou que era só chamar atenção, não era. E a gente deixou de salvar uma pessoa. Então, o Setembro Amarelo quer nos falar sobre esses alertas, sobre a educação de saúde, de falar que existe pessoas que não conseguem lidar com o seu próprio sofrimento, que a gente precisa ajudar. Porque eu, às vezes, não consigo lidar com os meus próprios sentimentos, preciso de ajuda, preciso de socorro. Então, a gente entender que quando uma pessoa decide contra a sua própria vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ações, elas estão distorcidas, elas precisam ser ajudadas, que aquela pessoa está pedindo socorro para você. E que essas pessoas, às vezes, acham que não tem saída, como eu falei antes, mas existe uma luz, existe um caminho, existe sempre uma saída, e que a pessoa precisa ouvir. E aí tem muita gente que fala assim para a pessoa: mas a sua vida é tão boa, meu filho, né? Falar para a mãe, por exemplo: meu filho, você tem tudo, eu faço tudo para você, por que você não gosta da sua vida? Por que você está triste? Você tem tudo, por que você está triste? Não pode ficar triste? Não, nem vamos conversar sobre isso. Não pode ficar triste, você tem tudo, te dou tudo. Será? Não pode mesmo? Será que tem tudo? Aí aquela pessoa se cala para você e se cala para o outro, porque peraí, se a própria pessoa que eu vou pedir ajuda falou que eu tenho tudo, eu não posso sentir isso, eu vou pedir socorro para ninguém, todo mundo vai me julgar. Então, se a pessoa chega para você e fala: olha, eu não estou sentindo que eu estou bem, não estou bem sentindo nisso, vamos ter empatia e escutar. E se você vê que realmente aquela pessoa está falando bobeira, você chega e fala assim para ela: vamos entender o que você está falando? Fala assim: vamos chamar outra